Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, apenas por educação, porque mais uma vez o Vasco decepciona o seu torcedor. Jogando pela segunda rodada da Copa do Brasil, fora de casa, o time foi eliminado pela Juazeirense da Bahia após empatar em 1-1 e perder nos pênaltis por 4-2. Esse time já iguala a pior campanha do Vasco na história dessa competição ao ser eliminado na segunda rodada. Até que abriu o placar no primeiro tempo, jogada de Nenê, cruzamento de Gabriel Peck e Bruno Nazário fez 1-0. Mas ainda no primeiro tempo, o time do Vasco levou o empate da Juazeirense e mesmo com toda a segunda etapa, não conseguiu produzir muito para tentar conseguir a vitória e a classificação. Olha, lamentável, vergonhoso a atuação do Vasco ontem, que já vem seguindo nas últimas partidas. Eu trago aqui Jean Faísca para analisar mais uma derrota do Vasco, na verdade, mais uma eliminação vergonhosa do Vasco na Copa do Brasil. Conta pra gente, Jean. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, hoje não é um bom dia para todo torcedor que torce para esse gigante adormecido que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem à noite, mais um vexame para a coleção. O Vasco que nos últimos 20 anos se acostumou a ser vexame, a ter partidas pífias, como foi de ontem à noite, enfrentando uma equipe de Série D, uma equipe quase lanterna do Campeonato Baiano, que esse ano tinha vencido apenas uma partida, e mesmo assim o Vasco conseguiu deixar escapar essa classificação na Copa do Brasil. Mais uma vez a equipe não apresentou nada de positivo. Infelizmente, o modelo que o Zé Ricardo tenta imprimir para essa equipe é um modelo de uma equipe que quer sair no contra-ataque, uma equipe que tenta buscar bolas longas, mas não tem jogadores específicos para isso. Enfim, tá confuso. E é uma pena, porque quando o Vasco trouxe o Zé Ricardo, nós tínhamos uma imagem de uma equipe organizada, de uma equipe que botava a bola no chão e de uma equipe que jogava. Eu não sei se pelo tipo de competição que é a prioridade do ano, a Série B, o Zé Ricardo acha que é necessário trocar o modelo, mas nós temos jogadores para jogar assim. Hoje, o que é claro e nítido é que sem pelo menos 5 jogadores, essa equipe do Vasco não sobe. E isso independente de treinador. Se mandar o Zé Ricardo embora, vai precisar contratar esses 5 jogadores da mesma maneira. O lateral direito é fraquíssimo, muito abaixo do que aquilo a gente imaginava. O Edmar também muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Não temos jogadores de velocidade e não temos jogadores para dividir o protagonismo com o Nenê. Ou seja, o Vasco precisa corrigir a rota porque falta pouco menos aí de um mês para começar a Série B, que é o que realmente interessa. Muito triste, torcedor, muito triste, e a gente espera que nos próximos dias haja algum tipo de movimentação para tentar mudar esse cenário. Valeu, galera! De agora em diante, eu prometo falar muito pouco, até porque eu vou trazer aqui nesse Bom Dia Gigante as explicações do técnico Zé Ricardo após a eliminação de ontem. E ele já começa falando sobre os erros e o que precisa ser consertado nesse time do Vasco para o restante da temporada. São várias coisas, né, que a gente precisa buscar acertar, né? A gente tem uma equipe que é praticamente toda nova, né? A equipe que tem jogado bastante nos últimos dias. Nós tivemos uma viagem para o interior de São Paulo quarta-feira passada, tivemos um clássico pesado no domingo, voltamos a viajar agora para o outro lado do país. Acho que a gente acabou sucumbindo aí à pressão que a equipe da Juazeirense fez. Não entendemos o jogo de uma forma um pouco simples, que a gente poderia tentar fazer um jogo um pouco mais simples. Não faltou vontade, comprometimento, competimos aquilo que a gente sabia que precisávamos competir, porque jogar aqui é até de certo ponto hostil, porque é um campo apertado, é um campo que tem dificuldades no gramado, com a iluminação um pouco dificultosa, mas nada disso serve desculpa, a gente sabia que ia enfrentar isso. A Juazeirense usa muito bem do
campo, né? Alguns anos ele já vem eliminando, vencendo equipes fortes aqui. Bem recentemente também venceu o Bahia pelo Campeonato Baiano, então a gente precisa crescer de uma forma geral. Não tem outro jeito de a gente fazer isso, trabalhando, buscando melhorar cada dia. Zé Ricardo, mas o torcedor do Vasco utilizou principalmente as redes sociais ontem após a partida para fazer duras críticas ao seu trabalho à frente do Vasco. Você se vê em condições de buscar a principal missão do Vasco, que é recolocar o time na Série A do ano que vem? Responde aí. Trabalhar em clube grande é sempre pressão, né? Quando os resultados não acontecem, há pressão. Nós sabíamos desde nosso retorno para o clube que é um desafio muito grande, mas a gente tem muita convicção que com um grupo comprometido como nós temos, uma direção que está buscando soluções, a gente tem tudo para conquistar o grande objetivo do ano, que é a volta para a Série A. Sabemos também que o início não seria fácil, compromissos importantes pelo Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, nessas duas primeiras fases são fases que aprontam bastante, muito precioso. Aconteceu isso com outras grandes equipes também. Certamente continuar trabalhando, buscando soluções dentro do nosso próprio elenco para a gente fazer uma grande Série B. Ainda sobre erros e falhas, o Vasco vem criando muito pouco, Zé Ricardo. Nos últimos 4 jogos foram 23 finalizações, média de menos de 6 finalizações por partida. Para quem quer ganhar jogos, chutar ao gol é fundamental e o Vasco não vem fazendo isso. Isso te preocupa, Zé Ricardo, essa situação do Vasco criar muito pouco ofensivamente? Lógico que preocupa, né? Preocupa porque a gente tenta buscar soluções para dar um equilíbrio para a nossa equipe. Começamos a temporada com um número grande de finalizações, dentro de uma média que a gente achava que era aceitável, e realmente nesses jogos do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil a gente encontrou maior dificuldade. Então, continuar trabalhando, buscar soluções, tentar trabalhar mais, falar menos e ter criatividade para encontrar as soluções dentro do nosso próprio elenco, para a gente tornar a equipe também ofensiva, ter equilíbrio nas fases do jogo. De qualquer forma, é uma eliminação chata que a gente contava em passar de fase, mas entender que o ano do Vasco ainda está começando e o nosso principal objetivo ainda está para começar, como você bem falou, daqui a um mês. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Voltando a bater papo com o técnico Zé Ricardo, eu pergunto para ele sobre os próximos passos do Vasco. Qual é o planejamento para tentar reconquistar a confiança do torcedor e principalmente do time no restante da temporada, Zé? Eu acho que não tem outro caminho senão a gente trabalhar bastante. Essa é a nossa missão, trabalhar e dar soluções para a equipe contra qualquer equipe que a gente vai enfrentar. Sabíamos que era um trabalho difícil, né? Uma reformulação ela passa sempre por muita química, muitos encaixes, às vezes as coisas demoram um pouco a acontecer, mas a gente vai continuar trabalhando, lutando, honrando a camisa do Vasco e, dia a dia. Essa é a nossa missão aqui no clube. Eu tenho certeza que com o treinamento, com o trabalho, a gente vai conseguir dar mais equilíbrio à nossa equipe e elevar o nível das nossas atuações. E para fechar, claro, sobre reforços. Zé Ricardo, ontem o presidente do Vasco disse que o Vasco vai sim ao mercado buscar nomes mais relevantes para esse time na busca da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu te pergunto, você vem conversando com os dirigentes, qual o seu posicionamento em relação ao Vasco reforçar essa equipe, visando principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B? Eu acredito que todo grande clube, né, todo clube que realmente
visa crescer e realmente buscar vitórias, tem que estar sempre buscando se reforçar, e isso não é diferente com o Vasco, né? Mas eu não me sinto à vontade para falar dos reforços agora, porque são nomes que são tratados internamente, mas que a gente vem tentando dar um peso maior, trazer jogadores que realmente possam chegar e jogar no clube, né? No Vasco. Mas eu tenho que enaltecer todo o grupo que está aqui, porque é um grupo que comprou a ideia do Vasco, comprou o projeto que o Vasco tem de tentar subir para a primeira divisão, e de uma forma ou de outra, se eu tivesse começar a falar de outros atletas que não estão no clube agora, poderia ser negativo nesse sentido. Zé Ricardo, mas precisa sim reforçar. Você mesmo precisa rever os seus posicionamentos em relação à equipe do Vasco, que não vem jogando bem. Já são várias partidas que o torcedor vem criticando, até porque no ano passado parece que é um déjà vu. A gente começou muito bem o Campeonato Carioca e aconteceu o que aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco não conseguiu acesso. Esse é o maior temor do torcedor, com certeza, não voltar à Série A em 2023. Então você precisa rever os seus conceitos, rever a situação do seu trabalho à frente dessa equipe do Vasco. Claro, exigir reforços da diretoria e a própria diretoria, no nome do Carlos Brasil e principalmente do presidente Jorge Salgado. O Vasco precisa urgente buscar reforços e dar melhores condições de trabalho ao técnico Zé Ricardo e a essa equipe. Até porque o Vasco precisa, como eu disse, voltar à Série A no ano que vem. Tá complicado, ontem foi muito vergonhoso essa eliminação da Copa do Brasil e o torcedor fica ainda mais de cabeça inchada e fica muito preocupado em relação ao ano do Vasco em 2022. Tá muito complicado. E mais uma vez agradecer sempre a sua audiência. Hoje eu não vou fazer aqueles pedidos de sempre, mas só lembrar que hoje tem nosso Avenews à noite com Flávio Dias, com muitas informações. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira, e quinta-feira é dia de TBT e a gente lembra sempre de várias derrotas do Vasco nos últimos anos. Tá muito complicado. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!